O que significa esse tipo de declaração? Datena, tem vários ângulos. Há um ângulo político, institucional, que coloca em xeque o próprio prestígio do Ministério Público Federal, o que parece ter sido um assodamento, uma pressa em acreditar no que o delator dizia. Chegar ao fato, ao momento que chegou, e não é novidade, os fatos indicados ontem já eram conhecidos, há muito tempo publicados na imprensa, então revela essa grande pergunta, se nos terá havido muita pressa em acusar, muita pressa em divulgar e pouco controle do que se dizia e que documentava. Isso, para mim, põe em xeque o prestígio da instituição, independentemente dos atuais personagens principais do Ministério Público Federal. Ele terá que ser reconstruído com a nova administração, porque as acusações que se imputaram a todas e tantas autoridades brasileiras, da mais modesta politicamente às mais importantes politicamente, não é? É um peso duro, pessoal e institucional que sofre o acusado, e agora, diante desses novos fatos, a gravação que você tocou agora é chocante, né? Mostra que houve, no mínimo, houve pressa em acusar, não houve conferência suficiente. Do ponto de vista jurídico, a delação é um bom caminho para começo da investigação. Ela não pode ser tomada como prova em si. E o que estava ocorrendo no Brasil, e era muito triste, era o tal do vazamento, né, Datena? O delator falava alguma coisa, aí seletivamente, nos dias seguintes, começava a sair vazamento, e a opinião pública estupefata. Essa emoção que você mostrou aí pouco antes de eu começar a conversar, nós começamos a conversar. Lembrando, desde o começo, que o vazamento é contra o Instituto, é contra a Ciência Médica de Justiça. E segundo, quem decide é o juiz. Isso já foi dito para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem tem a caneta é o juiz. Então, o que o Ministério Público faz com o delator é uma proposta, uma possibilidade, não é uma certeza. Então, esse acordo que foi feito com o Wesley não está fechado em momento algum. Não foi fechado em momento algum, porque a decisão final é do Poder Judiciário. Ele é que dirá da validade do quanto foi possível conhecer em razão da delação e, consequentemente, quais as consequências. Essa proposta de nada acontecer com o Wesley é uma possibilidade que ofereceu ao Ministério Público. A decisão final é do juiz. Mas o resto da delação, como diz o ministro Janot, diz que continuaria valendo. O senhor não acha que isso está prejudicado também, o resto da delação desse cara, já que está comprometida a delação a partir do momento que ele cometeu um deslize, como diria o Robalinho, nessa delação? Bom, é a famosa teoria do fruto da árvore envenenada, né? O procurador Janot acha que as provas continuam válidas. Quem vai decidir isso é o tribunal, é o juiz, porque muito do que depois ficou conhecido terá sido inferido ou obtido em razão da mentira inicial. Então, é um conjunto que vai ser examinado pelo tribunal ou por um juiz, e claramente alguma consequência há, né? Porque se você chega a uma prova aparentemente decisiva só porque algo foi mentido ou mal produzido antes, essa prova, no bom direito do Estado Democrático de Direito, não é válida, é o fruto da árvore proibida. Aí, é claro, como procurador, ele vai insistir na validade da prova decorrente da delação. Mas é muito difícil, e usualmente, geralmente, é muito difícil você provar a validade independente, este é o conceito, a validade independente da prova obtida em razão dessa manipulação do Wesley. Por outro lado, que todo mundo quer saber, isso é natural do ser humano, é se esse cara vai preso. Qual a possibilidade dele ir preso? Bom, eu acredito que sim, né? Porque do momento que se revele esse comportamento aí indicado, que ele perca os benefícios da delação, uma das possíveis consequências é ele ser preso. A Polícia Federal já está tomando as devidas providências, como, por exemplo, tirar o passaporte da mão dele? Só pode fazer isso com ordem judicial. Essa ordem não chegou ainda. Não deveria ter chegado, senhor ministro, já? Depende do relator, né? Aí, nesse ponto, como já disse em outra conversa, nós tivemos outra conversa, nessa parte a Polícia Federal é a Polícia Judiciária do Judiciário. Ela se reporta ao juiz e não ao ministro da Justiça. Eu não sei se houve essa... Eu sei que até agora, ainda nesse momento, não chegou nenhuma ordem na Polícia Federal para retirar passaporte ou bloquear a fronteira. Até agora não chegou. Mas essa decisão é exclusivamente do ministro Fachin, no caso concreto. A autoridade que coordenou essa gravação, a seu ver, não atuou de uma forma errada, porque todo filminho que eu assisto, fica lá um cara com o gravador, a autoridade, seja ela o FBI, a CIA,
ou sei lá quem, né, outros órgãos aí internacionais, estou citando como exemplo, a autoridade fica com o controle da gravação. O delator, o bandido no caso, só vai com o microfone. Esse cara foi com o gravador, começou tudo errado, porque esse cara foi com o gravador e entregou o que ele queria aos senhores procuradores. Não começou errado isso aí? Isso me surpreende porque, como você mesmo disse há pouco, a delação é uma coisa de 4 anos no Brasil, estamos todos aprendendo e, diante da surpresa, seja essa que você falou agora, o juiz Lei entregou o que quis e o que foi descoberto depois, a minha surpresa é que o Ministério Público Federal ainda tenha tanto a aprender na técnica do interrogatório, para se dar conta da mentira do outro lado. Porque o policial veterano, ele sabe ler a linguagem corporal, a linguagem facial, os olhos, né, o tom da voz, tudo isso é gravado, filmado, para fazer uma análise posterior, não é? E acho que isso faltou para que o Ministério Público se desse conta do que só ontem se deu conta. É uma questão de justiça, o senhor é ministro da Justiça. O senhor, presidente da República, conversou com o senhor depois dessa entrevista do Janot? Não, ainda não. O senhor acredita que o presidente Michel Temer vai falar sobre isso a qualquer momento? Eu acho que a decisão é dele, depende da recomendação do Dr. Mariz, porque é uma condição de processo judicial. Mas ele já disse na entrevista lá na China que aguarda com serenidade a avaliação final desses novos fatos.